Olá, seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso de Next.js, na versão 14, e hoje a gente vai entender um pouco dos motivos pelos quais a gente é interessante utilizar a Next na nossa aplicação React. Hoje a gente vai falar sobre a renderização dentro do Next.js. O Next.js ele faz o que a gente chama de SSR, ou seja, Server Side Rendering, que traduzindo para o português seria a renderização do lado do servidor. Para a gente entender melhor, sempre que a gente sobe uma aplicação React, ele realiza o CSR, ou seja, Client Side Rendering, que traduzindo seria renderização do lado do cliente. E o que é essa renderização do lado do cliente? Todo componente, página React da nossa aplicação, ela vai ser 100% renderizada no navegador do meu cliente, ou seja, no lado client, no navegador do meu usuário. E isso acaba sendo um pouco custoso pela quantia de JavaScript que eu preciso enviar para o navegador para fazer essa renderização. Já quando a gente cria uma aplicação com Next, a gente possui a camada do navegador, porém o Next sobe junto uma outra camada. A gente tem um servidor Node rodando junto da nossa aplicação front-end. E o que acontece nesse ecossistema aqui? Todo componente que não necessita de recursos do meu navegador, ele vai ser totalmente renderizado dentro do meu servidor Node. Então, eu vou diminuir a quantidade de JavaScript que eu vou precisar enviar para o navegador. Então, o meu componente ele já vai chegar pronto no navegador. Porém, eu também, numa aplicação Next, vou ter componentes que vão necessitar de recursos do lado do meu navegador. Então, no Next, eu vou ter, além dos componentes server-side, eu também vou ter os componentes client-side, da mesma maneira. Porém, os meus componentes client-side no Next, ele não é renderizado na mesma forma que no React. Ou seja, mesmo que o componente ele necessite de recursos do lado do navegador, ele vai precisar finalizar a renderização no lado do navegador. O meu servidor Node ele pré-renderiza esse componente antes de enviar. Então eu já ganho bastante performance nessa situação. E quais seriam as vantagens que a gente tem com essa renderização do lado do servidor? Então, como já foi dito, uma das vantagens é a questão de performance. No meu servidor Node, os componentes vão ser renderizados bem mais rápido que no meu navegador. E outra questão, que seria uma das principais para essa minha renderização no lado do servidor, é o conceito de SEO, que significa Search Engine Optimization. Traduzindo para o português, seria algo como otimização dos motores de busca. Mas para a gente entender melhor, ele se trata da maneira que meu site vai ser indexado no meu navegador, por exemplo, no Google. Sempre que a gente faz uma pesquisa, os motores de busca do Google, eles vão verificar os sites que possuem conteúdos referente ao que eu pesquisei. O problema que a gente tem com a renderização com Next normal é que os motores de busca do Google, eles não vão esperar meu site finalizar, renderizar por completo. Então, muitas vezes ele passa no meu site e o meu conteúdo ainda não está disponível, pois a renderização ainda está acontecendo, não foi finalizada. E ele viu que eu não tenho conteúdo e não vai trazer o meu site para o usuário. Já com Next, como eu tenho a minha renderização acontecendo no lado do servidor e ele já entrega o meu componente pronto para o navegador, sempre que ele passar no meu site, eu já vou ter ele 100% renderizado. Então, ele vai indexar melhor o meu site. E isso traz uma vantagem imensa na questão de tráfego orgânico para a minha aplicação. Basicamente, é assim que funciona a questão de renderização no Next. Claro,
tem muito mais coisas que a gente vai ver durante o curso, mas para você entender, basicamente, essa forma que o Next trata os meus componentes, a renderização dos meus componentes. Então a gente vai ver mais a fundo nas próximas aulas, a gente vai ver na prática e te vejo lá.